Hoje iremos falar sobre as diferenças entre a saúde pública, que aí tem o SUS, e a privada, que é os planos de saúde. Cerca de 150 milhões de pessoas dependem do SUS para tratamento. E muitas vezes, pelas faltas de recursos e demora no atendimento, as pessoas acabam buscando a saúde privada para um melhor atendimento e qualidade. E é sobre isso que iremos mostrar. A questão da saúde tem se tornado algo muito comentado atualmente, pois a maioria da população brasileira é dependente dos hospitais públicos, como por exemplo o SUS. Nesses últimos anos, os casos de doenças graves têm aumentado drasticamente, fazendo com que as pessoas recorram ao Sistema Único de Saúde. No ano de 2020, a saúde pública vem se tornando cada vez mais precária pela falta de investimento que é obrigação do governo de acordo com a Constituição de 1988. A situação se torna cada vez mais crítica, principalmente nesses últimos meses, pela falta de cuidado e desespero da população brasileira para o fim do isolamento. A situação dos hospitais brasileiros está muito longe do necessário para garantir um atendimento de qualidade. Foi o que constatou o Conselho Federal de Medicina após 5.000 fiscalizações durante 3 anos em unidades de rede pública de todo o país. Alguns dos principais problemas que os hospitais públicos enfrentam são problemas de infraestrutura, condições de higiene precária, falta de equipamentos básicos e falta de equipamentos para suporte em casos de intercorrências. O estudo do CFM, divulgado no ano passado, registrou, num período de 8 anos, que aproximadamente 12 leitos de internação deixaram de atender pacientes pelo SUS diariamente. Os serviços de saúde privada foram os principais gastos das famílias brasileiras. No total, os gastos somaram de 231 bilhões, correspondentes a 3,5% do produto interno bruto, que é a soma das riquezas produzidas no país. Na despesa de consumo final do governo, o destaque foi para a saúde pública, com 201,6 bilhões, ou seja, 3,1% do PIB. De acordo com o órgão, os gastos do consumo e de bens e serviços de saúde no Brasil alcançaram em 2017 o equivalente a 9,2% do PIB. Isso correspondeu ao total de 608,3 bilhões, 3 bilhões. Houve um tempo em que manter um plano de saúde privada era uma garantia de atendimento rápido e de melhor qualidade que o Sistema Único de Saúde, e um privilégio para quem tinha uma renda acima da média. Os hospitais privados podem ter naturezas diferentes, ou seja, ser com ou sem fins lucrativos. Isso significa que, no primeiro caso, é preciso pagamento direto ou ser cliente de um plano de saúde para conseguir atendimento. Já o segundo é o que chamamos de hospital filantrópico, que também são instituições privadas, mas são contratadas pelo sistema público para prestar atendimento ao SUS. Ainda assim, essas instituições conseguem oferecer atendimento rápido, mas confortável e sem as temidas filas de espera. Mas isso envolve uma série de fatores, como melhor gestão e administração, além de um número de pacientes muito menor, visto que apenas 30% da população possui planos de saúde e poucos podem pagar por uma internação particular. Dos hospitais privados, 41,4% estão na região Sudeste e destes, 57,8% são locais com fins lucrativos. Os estados que apresentam o maior número de postos para atendimentos são São Paulo e Minas Gerais. Bom, de regra, no campo, as condições de habitação, educação, recreação e acesso aos serviços de saúde são relativamente mais precárias do que nos centros urbanos. As populações do campo e das florestas são caracterizadas por povos e comunidades que têm seus modos de vida, produção e reprodução social relacionados predominantemente com a terra. A Política Nacional da Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta expressa o compromisso político do governo federal em garantir o direito e o acesso à saúde por meio do SUS, considerando seus princípios fundamentais de universalidade e integralidade. Segundo o coordenador da pesquisa e reitor da Universidade Federal de Pelotas,
A maior novidade do estudo é que 91% dos entrevistadores apresentam sintomas, diferentemente de outras pesquisas. Das 2.000 pessoas testadas positivo, mais de 62,9% teve alteração de olfato e paladar, 62,2% tiveram dor de cabeça, 56,2% relataram febre, 53,1% tiveram tosse e 52,3% informaram dores no corpo. A taxa de letalidade, número de mortes pelo total de casos encontrada foi de 1,15%. Esse índice varia por faixa etária. Este número é consistente e indica uma proporção segura na amostra averiguada. Bom, em relação aos recursos, ainda durante a entrevista coletiva que teve, os representantes do Ministério da Saúde anunciou a liberação de 13,8 bilhões para estados e municípios com o objetivo de apoiar as ações de prevenção e combate à pandemia do novo coronavírus, sendo 11,3 bilhões a prefeituras e 2,5 bilhões a administrações estaduais. Uma matéria sobre os internados pelo Covid nas UTIs dos hospitais de Manaus dizia que os hospitais públicos têm o dobro da taxa de mortalidade quando comparados aos hospitais privados. A pesquisa foi feita pela AMIB, Associação de Medicina Intensiva Brasileira, com dados de 13.941 pacientes que ficaram internados dentro do período de 1º de março a 15 de maio. Os resultados mostraram que a taxa de mortalidade na rede privada apresentou um percentual de 19,5%, enquanto nos hospitais públicos atingiu quase o dobro, com 38,5%. De acordo com a matéria, o que leva a essa diferença entre os hospitais públicos e privados são principalmente duas coisas. A primeira é a rapidez com que os pacientes procuram por cuidados médicos. Muitos demoram a ir aos hospitais por falta de tempo ou dificuldade de locomoção. O outro fator é a falta de leitos dos hospitais públicos. O SUS, por ser uma rede pública, não pode negar cuidados a ninguém. Então, mesmo que os leitos estejam todos ocupados, os hospitais precisam continuar a aceitar pacientes. Só que na maioria dos casos, por falta de recursos, alguns pacientes não têm imediatamente o cuidado necessário, o que acaba agravando o quadro médico. É preciso levar em consideração que, por mais que a maioria dos casos mais graves são dos hospitais públicos, os hospitais privados também estão sofrendo muito para lidar com a pandemia e superlotações de leitos. Isso nos faz perceber que, mesmo que haja uma melhor qualidade notória sobre os hospitais privados em relação aos públicos, ambas as redes de saúde do Brasil não estão preparadas para lidar com a pandemia avassaladora como o Covid.